Agora, no Revista Justiça, Ética e Justiça, com o Procurador de Justiça, Roberto Liviano. Procurador de Justiça no Estado de São Paulo, doutor em Direito Penal e presidente do Instituto Não Aceito Corrupção, doutor Roberto Liviano, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Sérgio, bom dia aos ouvintes internautas que acompanham a Rádio Justiça. Vários temas de hoje para o senhor tratar agora com o nosso ouvinte. Vamos começar então, doutor Roberto Liviano, sobre o excesso de burocracia. Ela acaba favorecendo a corrupção e provoca o afastamento dos investidores, doutor Roberto? Bom, existe uma regra, existe uma ideia nuclear quando se trabalha o tema do combate à corrupção, que é a de que muitas vezes, aliás quase sempre, se cria a dificuldade para depois ser oferecida a facilidade, né? Aliás, é uma ideia que é ilustrada de uma maneira romantizada, artística, naquele filme O Garoto, de Charlie Chaplin, né? O garoto, ele se aproxima das casas, ele quebra as vidraças e Chaplin aparece em seguida como um vidraceiro que, como se por acaso estivesse passando por ali na hora que a pessoa precisa, né? Então, a dificuldade de ter a vidraça despedaçada é criada e a facilidade da presença do vidraceiro é logo oferecida e para ele é bom e para o dono da casa acaba sendo bom. Ou seja, a burocracia, o que eu quero dizer é que a burocracia ela é irmã siamesa da corrupção, né? E nós tivemos a divulgação do Doing Business 2020, um relatório que é divulgado anualmente pelo Banco Mundial e que ele analisa o ambiente regulatório. Ele analisa a facilidade de fazer negócios num país como forma de observar como este país se comporta, como estão seus indicadores, e a partir disso é possível extrair algumas conclusões que nos permitem enxergar a temperatura do Brasil em relação à temática da corrupção, sendo que nós tivemos recentemente aí um importante relatório da Transparência Internacional, em que, infelizmente, o Brasil continua numa posição sofrível, com seus 38 pontos, abaixo dos 41 da América Latina, abaixo dos 43 da média mundial, ou seja, numa posição triste, na posição 94 dentre 180 países. E agora o Doing Business 2020 do Banco Mundial, Sérgio, mostra que nós temos aí o ambiente regulatório, facilidade de negócio, por exemplo. O Brasil caiu da posição 109 para a posição 124 nesse relatório, ficando abaixo de países, por exemplo, do BRICS, né? A Índia, que faz parte do BRIC, assim como o Brasil, está na posição 63. O México na posição 60. A África do Sul na posição 84. E nós caímos da posição 109 para a posição 124. Então, o ambiente regulatório, pelo relatório, a facilidade em relação aos negócios é considerada ruim, difícil. Por quê? Porque não existe previsibilidade, não existe uma competição absolutamente limpa, não existe essa facilidade nos negócios, que é considerada a ideal. E você vê, quando ocorrem situações como essa, que nós assistimos recentemente, essa intervenção na Petrobras, com certeza essa situação fica pior. A lei das estatais em 2016, ela veio garantir esta previsibilidade, este ambiente nos negócios mais previsível, mais limpo. Mas quando você tem esses retrocessos intervencionistas, você tem, obviamente, perdas em relação a esses indicadores. No quesito pagamento de tributos, muita gente se queixa que a carga tributária nossa é pesada. Inclusive, um dos temas em pauta importante no Brasil, é a reforma tributária. Segundo o relatório Doing Business, o Brasil está entre os 10 piores do mundo
na posição 184, no quesito pagamento de tributos. Teve uma ligeira melhora na relação carga tributária-lucro, na relação horas gastas para o trabalho em relação ao pagamento de tributos. Neste quesito, tivemos uma ligeira melhora, temos uma posição ruim também na relação carga tributária em relação ao lucro das empresas, que é um outro quesito que é examinado por esse relatório do Doing Business 2020, repito, do Banco Mundial. No quesito abertura de empresas, este é um outro elemento importante para verificar esta facilidade, esta ligeireza em relação ao mundo dos negócios. Também o Brasil ocupa a posição muito ruim, 138. É difícil, é burocrático que nós possamos ter a abertura de uma empresa. Ou seja, essa questão do criar dificuldade para vender a facilidade, neste quesito ambiente negocial, ambiente regulatório, facilidade dos negócios, segundo este relatório que acaba de ser divulgado do Banco Mundial, nós continuamos numa posição muito ruim, muito sofrível, né? Por um lado, fala-se em economia liberal, mas por outro lado, nós vivemos atitudes intervencionistas, como essa que eu mencionei em relação à direção da Petrobras. E nesse processo de avanços e recuos, nós pagamos o preço, tendo esse posicionamento lamentável em relação às demais nações do mundo. E Sim. sempre lembrando, nós temos a 9ª economia do mundo. Mesmo assim, você vê um dos 10 piores pagadores de tributos, 138 a posição nossa em relação à abertura de empresas, posição 124 em matéria de ambiente regulatório, facilidade de negócio, enquanto que a Índia, com a sua população gigantesca, está na posição 63, o México 60, a África do Sul, que se libertou do apartheid, 84, ou seja, nós precisamos ter humildade em aprender com esses países, extrair boas lições e evoluir e nos livrar da burocracia, que é absolutamente corrosiva e é uma mola propulsora permanente de corrupção. E por falar em corrupção, doutor Roberto Liviano, um painel da ONU afirma que ações contra a corrupção podem ajudar no combate à Covid-19, à pobreza e até à crise climática. Exatamente. Esse painel que é realizado periodicamente, o painel FACT da ONU, que acaba de ser realizado, ele fez importantes reflexões, não é? Inclusive sinaliza que até 2,7% do PIB mundial pode estar ligado a essas questões da corrupção, né? E ele justamente trabalha com a importância das ações em relação ao enfrentamento da corrupção, que podem repercutir na questão do enfrentamento à pandemia, da Covid-19, na questão do clima, né? E outros temas importantes que nós precisamos tratar. Segundo este relatório divulgado neste painel global, FACT, da ONU, ainda 10% da riqueza mundial está escondida em offshores. Veja que nós temos avançado bastante em relação a isso, porque temos um movimento mundial contra a corrupção, contra o crime do colarinho branco, contra a lavagem de dinheiro, contra os crimes financeiros. Nós temos esse grande pacto, essa grande corrente mundial, que é o GAFI, né? Que emite recomendações periódicas importantíssimas para que nós tenhamos este combate ao crime financeiro. Até porque esse tipo de delito, ele é de natureza transnacional, né? Não se tem a ilusão
esses crimes eles acontecem, que restringem, têm os seus efeitos restritos a um determinado local. Eles são internacionais, o dinheiro circula muito rapidamente. Segundo este relatório, FACT da ONU, 10% da riqueza do mundo ainda pode estar em offshores. Agora, o que é extremamente importante, Sérgio, e ouvintes e internautas que acompanham a Rádio Justiça, as recomendações emitidas por este painel realizado, que acaba de ser realizado no final da última semana, nos aponta, primeiro, a transparência total e absoluta em relação a gastos públicos, em relação a medidas emergenciais tomadas, em relação aos tributos que são arrecadados, ou seja, a transparência como elemento fundamental de ação cotidiana dos estados. Lembrando que o Brasil é um dos fundadores do Pacto dos Governos Abertos, que vai completar 5 anos e precisa ser exemplo mundial em termos de transparência. Temos tido crises aqui permanentes com a transparência, precisamos ter um consórcio de veículos para mostrar os dados da pandemia, ou seja, aqui a transparência entre nós tem sido um problema permanente. O painel da ONU recomenda muito cuidado com a temática da transparência. Aliás, lembrando as lições de Norberto Bobbio, democracia é o governo público em público. A segunda recomendação é a questão do pagamento justo de impostos. Ou seja, falamos em reforma tributária, ela precisa realmente acontecer para que haja justiça tributária. Aliás, no nosso país, nós temos um emaranhado de impostos e muita burocracia para quem quer cumprir seus deveres, não só em relação ao número de impostos devidos, mas também em relação às obrigações tributárias acessórias, que precisam ser cumpridas para que o contribuinte esteja de acordo com a lei. Então é necessário realmente rever, repensar. Muitos países fizeram reformas tributárias profundas e com isso conseguiram melhorar também o próprio combate à corrupção. Um reposicionamento do país, um conjunto de ações, conscientização, um pacto em relação a isso é extremamente importante. Portanto, essa questão tributária, da gestão tributária, pagamento justo de impostos, impostos não abusivos, às vezes até menos impostos, mas arrecadados de maneira eficiente. Outra coisa que o painel recomenda é a cooperação internacional. Ninguém vive isolado, ninguém vive numa ilha, ninguém é senhor de si. Neste mundo globalizado, todos precisam de todos. É necessário que haja esse sentido de cooperação e que essas ações de cooperação sejam permanentemente azeitadas. É necessário que haja esse respeito e essa ação colaborativa. Colaboração é absolutamente fundamental em relação aos demais países. E, por fim, a coleta e divulgação de dados. De uma certa maneira, isso se relaciona à ideia da transparência. Portanto, nada de opacidade, nada de jogos escondidos, cartas sobre a mesa. Né? Nós precisamos de transparência. Que estas recomendações, Sérgio, que elas visam eliminar as brechas em relação à lavagem de dinheiro, absolutamente nefastas para que tenhamos essa justiça, elas iluminem mentes que estão debruçadas sobre este tema. Há uma comissão que discute a mudança da lei de lavagem de dinheiro e há uma preocupação muito grave que a lei se torne muito mais branda, suave e gerando impunidade. Tomara que essas recomendações da ONU sejam levadas em consideração por quem está debruçado a respeito disso e por quem detém o poder no Congresso Nacional. Muito bem, doutor Roberto Liviano. Vamos mudar um pouco o assunto, vamos falar sobre a educação no Brasil. O senhor traz para nós aqui um destaque da Folha. Desde 1934, só em ditaduras, o Brasil não teve gasto mínimo com educação.
Isso evidencia, ao longo do tempo, nós vamos completar aí praticamente um século de regramentos no sentido de termos dinheiro carimbado para a educação. Como já disse Nelson Mandela, a educação emancipa o seu povo, e o povo emancipado pela educação pode ser instrumento das transformações essenciais para a sociedade. Nós precisamos de uma revolução pela educação. Nós temos um déficit educacional gigantesco, né? Quando se anunciam equipes de governo, anuncia-se o craque no Ministério da Economia, anuncia-se aquele grande doutor e pós-doutor na presidência do Banco Central, mas eu não vejo a escolha do grande craque como ministro da Educação. Nós precisamos de toda a energia, de toda a inteligência, de toda a atenção e prioridade com a educação. E é por isso que há quase 100 anos se prioriza o orçamento em matéria de educação, e não só em educação, mas também saúde. E por que é importante falar sobre isso? Porque há uma discussão sobre a PEC emergencial, em virtude da pandemia, e a PEC emergencial propõe o manejo do orçamento, propõe que não haja mais esta obrigatoriedade de investir 25% do orçamento dos estados em educação, que não haja mais obrigatoriedade de investir 18% do orçamento da União em educação. A meu ver, isso não pode prosperar. Nós precisamos do dinheiro carimbado para a educação, sim. Toda a prioridade que puder ser dada à educação no Brasil, ela é absolutamente imprescindível neste país continental, diante dessa desigualdade abissal que nós temos no nosso país. Nós temos que recuperar o tempo e o terreno perdido. As crianças pobres que não tiveram oportunidade de serem educadas, elas precisam ser educadas. Essa precisa ser a grande prioridade nacional. Então é inconcebível, inaceitável que se mude a regra do jogo e que não se carimbe dinheiro do orçamento, dinheiro arrecadado nos tributos com educação. A história, ela é importante, ela é preciosa, porque ela nos permite compreender o passado para que o presente seja... conhecer o passado para que se possa organizar o presente, entender o presente e planejar o futuro. E o nosso passado mostra que sempre se carimbou dinheiro para a educação. Então, que os congressistas tenham os olhos, as mentes, os corações influenciados por este dado que é bastante relevante, de quase um século de vinculação orçamentária com a educação. Essa vinculação, a meu ver, ela é imprescindível e que se fiscalize que efetivamente estas verbas são investidas em educação. Investir em educação é concretização da cidadania brasileira, é minimização da desigualdade social, da justiça, significa emancipação do povo brasileiro. Nós não podemos abrir mão desta vinculação do dinheiro do orçamento público em educação. Isso é essencial para o progresso do Brasil, na minha visão. Doutor Roberto Liviano, muito obrigado por estar conosco mais uma vez aqui na Rádio Justiça e até a próxima terça-feira com mais um Ética e Justiça. Um grande abraço e mais uma vez é uma alegria estar com todos que nos acompanham, nos ouvem. Nessa quinta, depois de amanhã, 19 horas, organizarei mais um Olho ao Vivo com João Amoedo, fundador e candidato a presidente do Novo. Nós vamos conversar sobre o importante tema da reforma político-partidária. Será no meu Instagram, Roberto Liviano Oficial, a partir das 19 horas. Todas e todos convidados. Será uma alegria, um prazer poder contar com a presença de cada uma e cada um de vocês. Forte abraço, até a próxima.